Olá pessoal, boa tarde. Então, vamos dar continuidade à aula passada. Na aula passada, nós havíamos discutido um pouco sobre árvores, né, enraizadas, árvores balanceadas. O último teorema que eu apresentei para vocês foi esse aqui, né, sobre a quantidade, então, de vértices internos, tá certo? Que uma árvore de altura H possuiria, tá? E também a quantidade dos vértices folhas. Então, nós vimos isso como sendo o último elemento da nossa aula passada, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Se nós pegarmos qualquer grafo, tá? Pense num grafo genérico, como, por exemplo, esse grafo que está apresentado aqui na figura A, nós poderíamos, a partir desse grafo, extrair uma árvore. Facilmente nós conseguimos fazer isso. Basta nós eliminarmos os ciclos presentes nesse grafo, tá? Então, por exemplo, deixa eu, tá, agora sim, agora eu consigo escrever. Por exemplo, nesse grafo que está aparecendo em A, eu poderia então criar uma árvore, tá? Eliminando essa aresta, porque aqui nós temos um ciclo, tá certo? Eu poderia, por exemplo, eliminar essa aresta e esta aresta, tá certo? Porque aqui nessa aresta eu eliminaria este ciclo, tá? E desta aresta eu eliminaria este ciclo. Então, nesse caso, se eu elimino estas arestas, vamos dar uma olhadinha no gráfico que eu tenho. Olha só, observem que eu tenho exatamente uma árvore, tá? E o interessante disso é que essa árvore, ela primeiro foi gerada a partir do grafo original, né, eliminando algumas arestas, e ela contém todos os vértices do grafo original. Ou seja, é uma árvore que foi extraída a partir do grafo original e contém todos os vértices do grafo original. Pessoal, quando eu tenho, então, essa árvore com essas características, ou seja, primeiro, é uma árvore construída a partir do grafo original, que contém todos os vértices do grafo original, eu tenho o que nós chamamos de árvore de espalhamento ou árvore geradora, tá? Então, aqui em B e C, eu tenho duas árvores, tá? Geradas a partir de A. Observem que possuem os mesmos vértices do grafo em A, só que ela possui configurações diferentes, porque eu eliminei arestas diferentes, ou seja, para quebrar aqueles ciclos. Por exemplo, aqui nesse caso, eu removi essa aresta para o meu caso inicial da minha árvore, né? Porém, aqui, notem que a aresta eliminada foi esta aqui, tá certo? Nessa árvore em C, a aresta eliminada já foi esta. Então, aqui eu tenho várias árvores, na verdade duas árvores, tá, geradas a partir do meu grafo original, que contém todos os vértices do grafo original. Então, aqui eu tenho duas árvores de espalhamento. Observem que eu posso ter várias árvores de espalhamento, que vão ser definidas de acordo, então, com as arestas que vão ser removidas, né, do grafo original. Tá? Notem que, se de repente eu tiver um grafo, tá, que ele, ao invés de ser grafo conexo, eu tiver, por exemplo, um grafo desconexo, eu posso também gerar, a partir desse grafo desconexo, para cada um dos componentes conexos, eu consigo extrair uma árvore para cada um deles. Tá? Então, nesse caso, eu tenho o que é chamado de floresta de espalhamento, onde nessa floresta de espalhamento eu tenho, então, cada componente conexo como sendo uma árvore, que por sinal é uma árvore de espalhamento. Tá certo? Uma árvore que vai corresponder a um subgrafo de espalhamento. Tá certo? Se eu quisesse, por exemplo, contar a quantidade de árvores de espalhamento que eu posso obter a partir de um grafo qualquer, tá? Pessoal, é possível realizar essa contagem, tá? Existem maneiras de nós realizarmos e eu vou apresentar
algumas delas, né? Por exemplo, Cayley propôs o seguinte teorema que calcula a quantidade de árvores de espalhamentos de um grafo em particular. Por exemplo, eu tenho um grafo G qualquer, tá? Com um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Então, se eu quero calcular a quantidade de árvores de espalhamento, tá, desse grafo, então eu vou ter que utilizar essa estrutura recursiva. Ou seja, eu tenho um grafo, tá, G, e eu vou calcular a quantidade de árvores de espalhamento dele, e essa quantidade de árvores vai corresponder ao seguinte: a quantidade de árvores de espalhamento que eu vou contar a partir de um grafo, tá? Gerado a partir do grafo original, só que sem uma aresta em particular. Mais a quantidade, então, de árvore de espalhamento, tá certo? Que obtenho a partir de um grafo oriundo da operação de arco-contração daquela aresta que eu acabei de remover desse grafo, tá? Ou seja, a operação de arco-contração aplicada, então, no meu grafo original. Então, notem que eu tenho o grafo original, tá certo? E essa contagem, então, envolve duas operações em cima desse grafo original. Uma, que seria a remoção de um arco em particular, tá? E a outra, que seria a operação de contração desse arco em particular. Essa estratégia é uma abordagem combinatorial, tá certo? Que de repente pode, por exemplo, não ser tão clara nesse momento para vocês, tá? Mas vai ficar clara com alguns exemplos, tá certo? Então, vamos imaginar, por exemplo, o seguinte cenário, tá? Vamos considerar esse grafo em particular, tá? E vamos então calcular a quantidade de árvores de espalhamentos, tá, que nós podemos ter a partir desse grafo. Então, nós podemos imaginar a seguinte situação. A quantidade de árvores de espalhamento deste grafo vai corresponder ao seguinte. A quantidade, nota que aqui nesse nosso teorema eu já estou colocando o seguinte, ó. Eu estou então definindo esse termo como sendo a quantidade de árvores de espalhamento do grafo original. Aqui eu tenho a quantidade de de árvores de espalhamento do grafo G1, é aqui a quantidade de árvores de espalhamento do grafo G2. Só que G1 é o seguinte, ó, é o grafo G menos uma aresta e o G2 é o grafo G com processo de arco-contração, tá certo? Obtido a partir do processo de arco-contração. E qual seria o significado dessa expressão dado esse grafo em particular? Nós poderíamos imaginar que a quantidade de árvores de espalhamento desse grafo G vai corresponder ao seguinte: vai corresponder à quantidade de árvore de espalhamento do grafo sem esta aresta, ou seja, é como se nós estivéssemos removendo essa aresta. Quantas árvores de espalhamento nós temos? Tá certo? Nota que a remoção dessa aresta, tá? Ela vai ser bem importante porque nós vamos calcular a quantidade de árvores de espalhamento sem aquela aresta em particular. Nota que nós temos, então, árvores. Essas árvores, tá? Elas possuem um conjunto de arestas e essas arestas são de corte. E eu estou considerando, nesse primeiro caso aqui, todas as árvores que não possuem uma aresta. E isso é denotado por esse termo, por esse termo. E esse segundo termo seria, se aqui eu removei aquela aresta em particular, aqui eu vou considerar todas as árvores que possuem aresta. Ou seja, quando eu realizo essa operação de arco-contração, eu estou unindo esses dois vértices. E quando eu uno esses dois vértices, é como se eu estivesse considerando essa aresta em particular como sendo obrigatória para todas as minhas árvores. Porque ela já não vai mais participar do processo de seleção das arestas que irão compor minha árvore em particular, a minha árvore em questão. Tá?
Então, o que nós fazemos nesses processos de remoção da aresta e no processo de ar-contração é justamente isso, é ter um grafo, tá? E vamos escolher uma aresta que pode ser qualquer aresta. Isso é um ponto muito importante. Qualquer aresta nós podemos escolher. E aí nós vamos olhar para aquela aresta e dizer, agora eu quero todas as árvores que possuem aquela aresta e quero todas as árvores que não possuem aquela aresta. Porque notem que vão existir árvores que vão possuir aquela aresta. E vão existir árvores que não vão possuir. Aqui é um exemplo, né? Nesse caso aqui, que eu mostrei para vocês, vamos voltar a esse caso. Notem que nessa árvore eu não tenho esta aresta. Mas nessa árvore eu tenho essa aresta. Então, o que eu estou fazendo no processo de contagem, usando o método de Cayley? Eu estou, então, assumindo que a quantidade de árvores de espalhamento deste grafo vai ser igual à quantidade de árvores de espalhamento sem uma aresta em particular e com uma aresta em particular. Nota que esse com uma aresta em particular, eu estou considerando também, por exemplo, aquele nosso caso inicial, onde nós tínhamos, além dessa aresta, mais uma outra aresta aqui, e lógico, removendo esta aresta. Olha só, eu tenho, é, eu estou mostrando aqui uma árvore que está em preto, né? E uma outra árvore que está aqui com essa aresta, como sendo duas árvores que possuem esta aresta que eu fiz, que eu estou selecionando, tá? Então, o que nós temos que fazer é olhar para o nosso grafo e escolher as arestas que nós quisermos, né? Só que a gente sempre tende a escolher as arestas de maneira a, a facilitar o nosso cálculo. Muitas vezes nós conseguimos facilmente visualizar algumas situações onde a remoção de uma aresta ela vai facilitar o nosso processo, enquanto que a remoção ou a escolha de uma aresta vai facilitar o processo todo, enquanto que a escolha de outra aresta vai dificultar o processo todo. Nós temos que olhar para o grafo e ver qual das situações é melhor, tá? Para que vai permitir a gente realizar menos cálculos, né? Então, vamos lá. Nesse caso em particular, o que eu vou fazer é, então, selecionar essa aresta, tá? Aqui marcada. Essa vai ser nossa aresta A. Então, eu vou considerar um grafo G1, que vai ser esse grafo sem essa aresta. E vou considerar, então, o grafo G2, que vai ser esse grafo, tá? Só que tendo como o grafo resultante da operação de ar-contração no teu grafo original. Então, olha só os grafos que nós vamos obter. Então, notem que quando eu seleciono essa aresta, quando eu removo essa aresta, eu tenho este grafo, tá? Ou seja, esse grafo aqui, o G1, vai ser o G menos a remoção da aresta A. E o grafo G2 vai ser o grafo G, tá? Só que grafo G resultante, vai ser um grafo, né, resultante da operação de ar-contração no grafo G. Notem que aqui eu estou simplesmente contraindo esta aresta e aí eu vou ter como resultado, né, um multigrafo. Perfeito? Agora, o que que nós fazemos? Ainda não conseguimos calcular diretamente a quantidade de árvores de cada um desses grafos. Ou seja, eu não sei ainda quantas árvores, tá, o grafo G1 possui. Tampouco eu sei quantas árvores o grafo G2 possui. Como meu processo é recursivo, eu vou aplicar o teorema de Cayley novamente para esses dois grafos.
Vou aplicar o teorema de Cayley para o grafo G1 e vou aplicar o teorema de Cayley para o grafo G2. Tá certo? Então, quando eu aplico o teorema de Cayley para o grafo G1, olha só o que eu tenho. Eu vou calcular a quantidade de árvores de espalhamento do grafo G1, que vai corresponder, então, à soma da quantidade de árvores de espalhamento do grafo G1' mais a quantidade de árvores de espalhamento do grafo G1 duas linhas, tá certo? Nesse caso em particular, a aresta que eu vou estar utilizando vai ser essa aresta B. Então, em G1', o que eu vou estar fazendo, tá, é removendo a aresta B. Em G1 duas linhas, o que eu vou estar fazendo é realizando uma operação de ar-contração na aresta B. Ok? No caso de G2, eu vou ter o mesmo processo. A quantidade, então, de árvores de espalhamento do grafo G2 vai corresponder, então, à quantidade de árvore de espalhamento, tá? A quantidade de árvore de espalhamento, então, do grafo resultante da remoção da aresta C, mais a quantidade de árvore de espalhamento do grafo resultante da operação de ar-contração da aresta C, tá? No grafo G2. Nós vamos quebrar esse processo, então, em duas partes para que a gente faça isso passo a passo, tá? Então, vamos olhar o grafo G1. No grafo G1, eu selecionei a aresta B. Aí o que eu faço? Eu tenho G1', que vai ser o grafo G1, só que sem aresta B. E eu tenho G1 duas linhas, que vai ser o grafo G1, só que passado pela operação de ar-contração na aresta B. Tá? Notem que o G1 duas linhas ele vai corresponder a um multigrafo. Né? Então, esse processo é bem interessante porque aqui, pessoal, já temos uma árvore. Então, a quantidade de árvores de espalhamento de G1' vai ser 1. Aqui, o processo é bem fácil, porque a quantidade de árvores de espalhamento de G1 duas linhas, nota que vai ser obtido simplesmente removendo uma dessas arestas, né? Que elas que nos causam que fazem com que esse grafo ele não seja uma árvore. Por exemplo, se eu removo essa aresta, eu tenho esta árvore. Tá? Se eu removo essa aresta, eu tenho esta árvore. Então, eu sei que, por exemplo, o G1 duas linhas vai possuir, esse grafo G1 duas linhas, ele possui duas árvores de espalhamento eu consigo extrair a partir do G1 duas linhas. Enquanto que G1' eu tenho apenas uma única árvore. Como no nosso resultado, na nossa expressão, nós sabemos que a quantidade de árvore de G1 vai corresponder à quantidade de árvore de G1' mais a quantidade de árvore de G1 duas linhas, então eu sei que a quantidade de árvore de G1' vai corresponder a quanto? A 3. Perfeito? Então, agora eu tenho que calcular a quantidade de árvore de G2. Faço o mesmo processo, pessoal. Eu vou selecionar uma aresta, a aresta C, e aí, a partir daí, o que eu vou fazer é remover a aresta C, gerando então o grafo G2', tá? Já dá para perceber que a gente consegue facilmente saber quantas árvores de espalhamento eu consigo obter a partir de G2', né? Porque eu posso selecionar esta aresta, e aí eu tenho essa árvore,
ou eu posso selecionar esta aresta para ter essa árvore. Ou seja, a quantidade de árvore de espalhamento de G2 linha vai ser igual a 2. Perfeito? Em G2, duas linhas, quando eu realizar a operação de ar-contração da aresta C, tá? Em G2, o que vai acontecer? Eu vou unir esses vértices, tá? Gerando, então, esse novo grafo. Agora, o processo é bem interessante, porque olha só. Entre esses vértices, eu tenho duas possibilidades, né? Duas arestas que eu posso selecionar para minha árvore. Entre esse vértice e esse vértice também tem duas arestas. Então, nesse caso, eu posso, por exemplo, selecionar esta aresta que une esses dois vértices e essa aresta que une esses dois vértices. E eu tenho uma árvore. Mas eu poderia fazer a seguinte seleção. Ó. Seleciono essa aresta e esta. E eu tenho uma outra árvore. Ou eu poderia fazer esta seleção. Seleciono essa aresta e esta. Ou seleciono esta aresta e esta. Ou seja, eu tenho duas possibilidades de conectar esses dois vértices e duas possibilidades de conectar esses dois vértices. Significa dizer que a quantidade de árvore de espalhamento de G2, duas linhas, vai ser igual a 4. Então, aqui nós temos duas possibilidades, tá? Duas árvores de espalhamento de G2 linha e 4 árvores de espalhamento de G2 duas linhas. Ou seja, quando eu somar essas quantidades, eu tenho como quantidade de árvores de espalhamento de G2 como sendo 6. Tá certo? Agora, nós já temos o resultado para cá e para cá. Ou seja, eu sei que a quantidade de árvores de espalhamento para G2 vai ser 6 e a quantidade de árvores de espalhamento para G1 vai ser 6. Então, a quantidade de espalhamento para o nosso grafo original vai ser igual a 9. Tá certo? Então, nota que o processo ele foi um processo recursivo, tá? Ele envolve seleção de arestas e sempre indo naquela direção, né? Tá, a quantidade de árvores de espalhamento de um grafo vai corresponder, então, à quantidade de árvores de espalhamento desse grafo sem uma aresta em particular, ou seja, que não possuam aquela aresta, mais a quantidade de árvores de espalhamento daquele grafo, tá? Considerando que aquela aresta está presente nas árvores. Por isso que a operação de ar-contração ela é realizada. Então, dessa forma, você tem um processo que é recursivo. Nota que a expressão ela é muito simples, tá? Ela pode ser um pouco trabalhosa, mas ela é muito simples. E ela funciona para qualquer tipo de grafo. Nós poderíamos, por exemplo, calcular o número de árvores de espalhamento de um grafo qualquer utilizando determinante de matriz, proposto por Kirchhoff. Então, Kirchhoff elaborou um teorema, né, o teorema matriz-árvore, onde esse teorema ele te permite, então, calcular a quantidade de árvore de espalhamento. Tá certo? E ele assume que nós tenhamos, então, um grafo, tá? Composto por vértices e arestas, só que sem loops. Ou seja, nota que o grafo ele não pode ter esse tipo de situação, ó, onde eu tenho uma aresta, onde as extremidades dessa aresta são o mesmo vértice. Porque essa aresta ela nunca vai poder ser selecionada, porque ela nunca vai poder pertencer a uma árvore. Por isso que o gráfico que a gente tem que calcular essa quantidade de árvores, tá? Ele não pode ter loopings. Se ele tiver loopings, esses loopings têm que ser removidos. Tá certo? Eu posso até calcular a quantidade de árvores de espalhamento de um grafo que possui loopings. Tá certo? Porém, se ele possuir, eu tenho que remover esses loopings. Tá? Porque esses loopings eles vão poder ser selecionados. Essa é a questão. Nunca vão poder ser selecionados para que eles participem das árvores de espalhamento.
Então, nesse caso do teorema matriz árvore, nós então assumimos um grafo sem loopings, tá? Nós vamos ter então um conjunto de vértices, ok? Desse teu grafo, que vão estar rotulados, né, de V1 até Vn. Nós vamos ter uma matriz de adjacência, tá? E notem que nessa matriz, D e J vai corresponder, então, o número de arestas, que é o que nós já conhecemos, né? Estamos carecas, na verdade, de saber, né? Na tua matriz de adjacência, as entradas da tua matriz de adjacência, tá? Elas estão associadas à quantidade de arestas, tá? Entre pares de vértices, perfeito? Então, nesse caso, a quantidade de arestas entre os vértices VI e VJ. Nós vamos ter também mais uma estrutura que vai corresponder à matriz de graus do grafo. Nota que cada vértice vai possuir um grau em particular. Então, para esse cálculo, além da tua matriz de adjacência, tu vai ter uma matriz de graus, onde nessa tua matriz de graus, os únicos elementos que não vão ser nulos, que não vão ser zero, iguais a zero, vão ser os elementos na diagonal principal, onde na diagonal principal tu vais ter, por exemplo, cada entrada, nós sabemos que na diagonal principal, cada entrada tem um índice de coluna igual ao índice de linha. Por exemplo, o elemento 1, 1 corresponde a quem? No nosso grafo? Ao vértice 1. E o que vai estar armazenado nele? Vai estar armazenado o grau do vértice 1. O 2, 2 corresponde ao vértice 2. Então, nessa tua matriz de graus, a posição 2, 2 vai corresponder ao grau do vértice 2. E assim por diante. Então, na tua matriz de graus, tu vai ter entradas onde a diagonal principal vai corresponder aos graus dos vértices. Os elementos fora da diagonal principal vão ser todos iguais a zero. Tá? E o número de árvore de espalhamento ele é obtido da seguinte forma. Ele vai corresponder a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de IJ. Tá? Onde esse IJ vai corresponder ao cofator relativo ao elemento QIJ da matriz M menos D. Então, nós vamos ter uma matriz Q, perfeito? E aí nós vamos ter, então, a matriz de graus menos a tua matriz de adjacência, tá? E a partir daí, nós vamos escolher um elemento para calcular o cofator. Tá? E esse então, vai nos levar ao resultado que vai ser o número de árvores de espalhamento, tá? Do grafo G. Notem que aqui eu não vou mostrar a prova desse teorema, tá? Mas se vocês derem uma olhadinha na literatura, vocês vão encontrar a prova desse teorema, porque essa expressão ela vai corresponder então ao número de árvores de espalhamento, tá certo? Mas isso aqui foge do escopo apresentar essa prova. Então, no nosso caso, para esse grafo, o que nós vamos fazer? Observe que esse grafo ele não possui loopings, tá? Ou seja, nós não temos esse tipo de aresta. E se nós tivéssemos, nós iríamos eliminá-las. Tá? Aqui em D, nós temos uma matriz de adjacência. Observe que essa matriz é uma matriz simétrica. Tá certo? Então, aqui o fato de nós não termos loopings faz com que os elementos da diagonal principal sejam iguais a zero. E aí nós vamos ter o seguinte, ó. O vértice 1, tá? Ele é adjacente ao vértice 2, ao vértice 3. O vértice 2, ele é adjacente, então, ao vértice 1, ao vértice 3. O vértice 3, ele é adjacente, então, a todos os outros vértices. O vértice 4 é adjacente ao vértice 3 e ao vértice 5. E o vértice 5, ele é adjacente, então, ao vértice 3 e ao vértice 4. Tá? Então, nós temos uma matriz de adjacência. E aqui nós temos uma matriz
que armazena os graus dos vértices. Então, esse elemento aqui vai corresponder ao grau do vértice 1. Aqui, ao grau do vértice 2, ao grau do vértice 3, vértice 4, vértice 5. Então, note que o grau do vértice 3 ele vai ser igual a 4, né? Olha só. Agora, o que fazemos é subtrair essa matriz desta matriz. Tá? Então, realizando subtração, observe o que nós temos. Nós vamos ter, então, basicamente, todas as entradas associadas à tua matriz de adjacência como sendo negativas, então, nessa matriz Q. Perfeito? Tendo a matriz Q, agora o processo é bem fácil. O que nós vamos fazer, então, é selecionar um elemento para nós calcularmos o cofator da tua matriz. Tá? Então, vamos calcular esse cofator, selecionando, então, um elemento qualquer. Em geral, eu seleciono sempre o primeiro elemento. Tá? Você define qual elemento você quer selecionar. Mas eu pegaria sempre o elemento que está associado à tua diagonal principal, porque esse elemento ele vai ter índice de linha igual ao índice de coluna. E nota que o número de árvores de espalhamento, tá, tem esse termo que vai fazer com que esse resultado desse determinante ele seja negativo ou positivo, né? Notem que, na verdade, ele vai fazer com que essa expressão aqui ela seja positiva. Então, note que esse menos 1, quando ele é elevado a um expoente que ele é ímpar, então ele vai se transformar em menos 1. Porém, se o expoente é par, ele vai se transformar em mais 1. Então, nesse caso, se tu tens índice de linha igual a índice coluna, o teu expoente sempre vai ser par. Por isso que eu seleciono sempre elementos da diagonal principal. E eu sempre seleciono o primeiro. Então, observem que agora eu estou calculando o determinante, então, dessa submatriz, né? E aí, se você calcular esse determinante, você vai observar que o resultado vai ser igual a 9. Notem que esse grafo, tá? Ele é esse grafo que nós vimos anteriormente. Só que o método de solução é diferente. Um utilizando determinante de matriz e o outro utilizando uma expressão recursiva. Tá? Essa é a diferença. Ok? Se nós pegarmos esse resultado, ou seja, esse teorema matriz-árvore, a gente consegue, por exemplo, calcular algumas expressões bem interessantes. Por exemplo, se eu tenho um grafo completo, tá, com n vértices, quantas árvores de espalhamento nós vamos ter? Ou seja, usando o teorema matriz-árvore, nós vamos encontrar, então, esse resultado, esse teorema elaborado por Cayley. Ou seja, a quantidade de árvores de um grafo completo com n vértices vai ser igual a n elevado a n menos 2. Pessoal, notem que esse gráfico que nós estamos considerando é um grafo completo. Tá? Isso significa dizer o seguinte, ó, que se eu tiver um conjunto de vértices, vamos supor 10 vértices, eu estou assumindo num gráfico completo que todos os vértices são adjacentes entre si. Perfeito? Então, olha só o que eu estou assumindo. Vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, esses 5 vértices. Eu estou assumindo que todos esses vértices aqui, ó, são adjacentes entre si. Tá certo? Esse resultado você pode imaginar de uma outra maneira. Se eu tenho 5 vértices, quantas árvores eu posso gerar a partir desses 5 vértices? Como eu tenho 5 vértices e eu estou querendo a quantidade de árvores que eu posso gerar com esses 5 vértices,
tá? Assumindo que esses vértices sejam distintos entre si, eu poderia utilizar esse mesmo teorema de Cayley, porque eu estou assumindo que esses vértices podem ser adjacentes ou não, mas eu estou assumindo todas as possibilidades, tá, de adjacência. Ou seja, estou considerando que as minhas árvores elas podem, por exemplo, ter arestas que liguem o vértice 1 com o vértice 2, o vértice 1 com o vértice 3, o vértice 1 com o vértice 4 e assim por diante. Ou seja, eu estou permitindo todas as possibilidades de adjacência. Então, a quantidade de árvores que eu posso ter para um grafo completo, tá, com n vértices, a resposta é a mesma coisa que, dado que eu tenho n vértices, de quantas árvores eu posso gerar. Tá certo? Esse é exatamente esse mesmo resultado. Note que você pode obter esse resultado a partir do teorema matriz-árvore. Você pode fazer isso, tá? Eu até sugiro que vocês tentem fazer para um caso, por exemplo, onde você tem, sei lá, 5 vértices. Tente encontrar aquela expressão. Como é que seria? Tá? Você vai ter que realizar algumas operações de matriz para que você consiga chegar nesse resultado. No caso, tu sabes que, por exemplo, se tu tiveres 5 vértices, o teu resultado vai ser 5 elevado ao cubo. Tá certo? Pessoal, então, nós vamos anotar que nós temos ali n elevado a n menos 2. É como se nós tivéssemos, assim, ó, n menos 2 possibilidades, e cada uma dessas possibilidades nós tivéssemos, então, na verdade, n menos 2 espaços. Em cada um dos espaços nós tivéssemos, então, n possibilidades de preenchimento, tá? Em cada um deles. Se vocês se lembrarem muito bem, de análise combinatória, né? Então, é como se nós tivéssemos aqui, ó, n menos 2 espaços. E aí, para cada um desses espaços, nós temos n possibilidades. Tá? Então, nesse caso, o que foi apresentado é que essas n menos 2 posições, elas estariam associadas a sequências, tá? Que depois que, que foram desenvolvidas pelo trabalho de Pfeffer, que mostrou que cada árvore, pessoal, tá, gerada a partir de n vértices, pode ser identificada de forma unívoca, tá, através de uma sequência de tamanho n-2. Então, ele tem um trabalho que mostrou uma correspondência direta, tá, das árvores geradas por esses n vértices com sequências de tamanho n-2. E essa sequência, tá, de tamanho n-2, ela é chamada de código Pfeffer. E esse código ele é muito utilizado para realizar contagens também. Então, se nós quisermos calcular o número de árvores, tá, que possuem determinadas características, como eu tenho que ter vértices de grau 3, vértices de grau 4 e assim por diante. Então, nós vamos ver o processo de contagem, tá? Mas já temos que ter em mente que se nós tivermos uma árvore, nós podemos representar essa árvore através de sequência de tamanho n-2. Nós podemos representar a árvore e nós podemos recuperar a árvore a partir da sequência. Para que a gente crie esse código Pfeffer, nós precisamos, então, primeiro, ter uma árvore, tá? Vamos pegar o código Pfeffer de uma árvore em particular. Porque notem que o que eu vou ter é o seguinte, eu tenho um código que está associado a uma árvore. E uma árvore que está associada a um código. Então, eu vou pegar uma árvore e vou codificá-la através de uma sequência de tamanho n-2. Então, nesse caso, eu vou ter, por exemplo, uma árvore qualquer. Essa árvore ela vai ter, então, n vértices. Esses vértices eles vão ser rotulados de 1 até n. Certo? E aí, nós vamos ter a seguinte situação.
Como eu quero extrair o código prof a partir da árvore, eu vou então selecionar a cada instante i um vértice. E a minha seleção vai ser sempre dada por esse SI. Note que esse SI ele vai possuir vértices vizinhos. Vai possuir um vértice vizinho. E eu vou considerar esse vértice vizinho como sendo o vértice TI. Um pouco mais adiante, você vai notar que esse vértice SI ele vai corresponder a um vértice folha. E por ser um vértice folha, ele só vai ter um único vizinho. Ou seja, o TI vai ser único. Não vou ter dois TIs para um SI. Então, o que nós fazemos para construir o código Puffer é sempre fazer na seguinte direção. Primeiro, eu vou selecionar um vértice folha. Nota que minha árvore está rotulada, tá? Ela possui rótulos. Eu vou selecionar o vértice folha com o menor índice possível. Por exemplo, eu poderia ter a seguinte árvore. Imagina, eu vou colocar rótulos qualquer. Né? Vou colocar com rótulos quaisquer. E notem que os vértices de folha são esses aqui. Ó. Este e este. Para esta árvore, eu vou selecionar o vértice folha com menor índice. Nesse caso aqui, ó, seria o vértice 2. Ok? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Pegando esse vértice folha, nós vamos verificar quem é o vizinho desse vértice folha. Notem que o vizinho é o vértice 1. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer é, nós vamos então pegar esse vizinho e vamos considerar esse vizinho como sendo o primeiro elemento do nosso código Puffer. Em seguida, nós vamos então remover aquele nosso vértice folha, tá? E vamos repetir o processo. Novamente, dada a árvore corrente, qual é o vértice folha de menor índice? Nesse caso, nós temos dois vértices folha, o vértice 4 e o vértice 5. Vamos selecionar um deles, né? Vamos selecionar o de menor índice, que é o vértice 4. Então, nesse caso, vamos selecionar o vértice 4 e vamos, então, ver quem é o vizinho do vértice 4. Vai ser o vértice 1. E aí, vamos registrar no código Puffer o segundo, então, elemento do código Puffer, que vai ser o vértice 1, tá certo? Já que eu estou analisando o segundo vértice folha. Aí, o que eu faço? Removo esse vértice folha, tá? Removo a aresta que está incidente esse vértice folha, repito o processo. Agora eu vou ter novos vértices folha. Pessoal, eu vou fazendo isso, tá? Até que eu tenha, no final, apenas uma única aresta. Quando eu tiver uma única aresta, então, ou seja, quando eu tiver apenas dois vértices, eu paro o processo. Notem que a seleção de cada vértice folha vai fazer com que eu selecione um elemento que vai compor meu código Puffer. Como o processo para quando eu tiver nessa minha árvore intermediária apenas dois vértices, significa que eu selecionei então n-2 vértices folhas. E dessa forma eu então identifiquei n-2 elementos que vão compor meu código Puffer. Tá? Por isso meu código Puffer tem tamanho n-2. Então, aqui eu tenho um exemplo, ok? Da elaboração do código Puffer. Observem que aqui eu tenho a iteração, aqui eu tenho os vértices, tá? Da minha árvore, aqui eu tenho a árvore, aqui eu tenho os vértices selecionados e aqui eu tenho os vértices que vão compor o código Puffer. Então vamos lá, vamos passo a passo, tá? Só que eu vou apagar ou eu vou marcar os elementos selecionados aqui diretamente na árvore. Então, dada essa árvore, eu vou olhar para os vértices folha e eu vou selecionar o vértice folha de menor índice, que por sinal vai ser esse aqui, ó. Olha só.
E eu vou registrar no meu código Proffer o vizinho desse vértice folha, que é o vértice 4. Olha só, meu código Proffer sendo montado. Aí o que eu faço? Elimino o vértice 1. Olha. Agora notem que eu tenho uma nova árvore. Nessa nova árvore, eu vou ter novos vértices folha. Né? De repente pode ser um vértice folha que antes era um vértice interno. Perfeito? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o vértice folha com menor índice, que nessa situação é o vértice 3, e vou registrar, então, o vértice vizinho ao vértice 3, que é o vértice 4. Olha só. Então, agora eu tenho o meu segundo elemento do meu código Proffer. Eu apago o vértice 3, olha só. E agora eu tenho uma nova árvore. Repito o processo. Nesse caso, o vértice folha com menor índice vai ser o vértice 6. Pego o vizinho, que é o vértice 5. Vértice 5. Registro o vértice 5 no meu código Proffer. Aí apago o vértice 6. Agora eu seleciono, então, o vértice folha de menor índice, que vai ser, nesse caso, o vértice 7. Tá? Registro o vértice 2 no meu código Proffer. Ok? Aí apago o vértice 7, meu conjunto de vértices. Tá? Aí repito o processo. Agora eu tenho o vértice 8, o vértice 9. Vou pegar o vértice 8, tá? Que vai ser o vértice folha de menor índice, e vou registrar então o vizinho a esse vértice 8, que vai ser o vértice 2. Tá certo? Apago o vértice 8. Agora notem que eu tenho dois vértices folha, o vértice 2 e o vértice 9. Observem que o vértice 2 era um vértice interno. Tá? Após eu remover os seus dois vértices folha, o vértice 2 se tornou um vértice folha. Aí eu registro, então, o vértice 4, que é vizinho ao vértice 2. Agora, apago o vértice 2 e notem que o vértice 4 se torna vértice folha, tá? Junto com o vértice 9. Certo? Então, nesse caso aqui, eu seleciono o vértice 4, tá? E registro como vizinho o vértice 5. E aí, pessoal, quando eu removo o vértice 4, eu só tenho dois vértices. O processo para. Notem que eu tenho um código prof, tá? Que tem tamanho igual a 7. Na minha árvore, eu tenho, então, 9 vértices. Eu vou apagar essa marcação que eu fiz aqui, que eu quero mostrar para vocês, tá? Alguns detalhes. Observem o vértice 4. O vértice 4, tá? Ele foi considerado vértice vizinho de vários vértices folhas. Notem que o vértice 4 ele ele é adjacente a 4 outros vértices. Tá certo? E ele está participando do código Proffer 3 vezes. Porque notem que, como ele é vizinho a 4 outros vértices, significa que existem 3 vértices que ele vai ser que ele ainda vai ser vértice interno. Esses 3 vértices vão ser vértice folha. E na quarta aresta, quando ele estiver fazendo a análise com o quarto vizinho dele, ele próprio vai ser o vértice folha. Então, note o que nós fizemos aqui. Por exemplo, vértice 4, ele foi então, vértice interno, ou seja, ele foi vizinho dos vértices 1, 2, 3. O último vizinho dele, o 4, ele já não foi mais vértice interno, mas já foi vértice folha. Então dá para perceber que no código Proffer
os vértices eles vão aparecer uma quantidade de vezes que vai ser o grau do vértice menos uma unidade. Porque se o teu vértice tiver grau 10, significa que ele vai ser 9 vezes vizinho de vértice e folhas. Na 10ª vez, ele vai ser o próprio vértice folha. E a gente nunca conta o vértice folha, a gente sempre conta os vizinhos dos vértices folha. Tá? Levando isso em consideração, ok? Ou seja, a quantidade de vezes que o vértice vai aparecer no código Prüfer como sendo o grau do vértice menos uma unidade, a gente já pode perceber que os vértices folhas vão aparecer 0 vezes, porque o grau deles é sempre igual a 1. Por exemplo, aqui, ó, esses vértices aqui, eles são vértices folha da nossa árvore. Quantas vezes eles estão aparecendo no teu código Prüfer? 0 vezes. Porque cada vértice vai aparecer no código Prüfer o grau do vértice menos uma unidade. Tá? Então, esse aqui é o código Prüfer e esse código está associado a esta árvore. Ou seja, não existe nenhuma outra árvore com esses vértices que possui esse código Prüfer. Tá? A recuperação deles, né? Esse slide aqui eu comentei que cada código, que cada vértice, tá, vai aparecer no código o grau do vértice menos uma unidade, tá certo? A recuperação da árvore a partir do código Prüfer se dá da seguinte forma, como está aparecendo aqui nesse slide. Nós vamos estar considerando o seguinte, né? Nós vamos estar considerando, então, um conjunto de vértices, que vai ser esse conjunto S, que vai conter todos os vértices que não aparecem no código Prüfer. Isso é um ponto muito importante, tá? Ou seja, nós temos então um conjunto S, nós vamos ter que fazer uma análise, tá, da tua árvore e dos vértices que aparecem no código Prüfer. Nesse conjunto S, nós vamos colocar todos aqueles vértices que não estão no código Prüfer. E aí nós vamos ter o seguinte, ó, esse conjunto S e o código Prüfer em determinado instante do tempo, porque eles vão mudar ao longo do tempo. Tá? Por exemplo, a partir do momento que eu analisar um elemento do código Prüfer, esse elemento analisado ele vai cair fora do código, tá certo? Então o código Prüfer ele vai diminuindo ao longo do tempo. E esse conjunto S ele vai também sendo alterado ao longo do tempo. Então eu posso considerar SI e PI como sendo o código S e o código Prüfer, ou seja, o conjunto S de vértices e o código Prüfer no instante I, tá certo? E nós vamos ter o seguinte, ó, SI como sendo o elemento de menor rótulo desse conjunto SI, tá? E o PI como sendo o primeiro elemento do código Prüfer. Então nós vamos varrer esse código e o conjunto de forma diferente. No conjunto S eu vou pegar o elemento de menor rótulo e no conjunto P eu vou pegar o elemento que está mais à esquerda, ou seja, eu processo o meu código Prüfer sempre da esquerda para a direita. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, a cada instante, fazer a seguinte seleção. Primeiro, eu vou pegar um vértice desse conjunto S, tá? E eu vou, então, usar esse vértice, tá? Que vai ser o vértice de menor rótulo do conjunto S, juntamente com o primeiro elemento do meu código Prüfer. E eu vou usar esses dois vértices para criar uma aresta na minha árvore, tá? Que vai unir esses dois vértices. Pessoal, um ponto importante é o seguinte, ó, que se eu tenho um código Prüfer de tamanho, vamos supor, 10, significa que a minha árvore tem 12 elementos. Tá? Porque existe uma relação entre o tamanho do código Prüfer com a árvore, né, com a quantidade de vértices da árvore. O tamanho do código Prüfer sempre vai ser 2 unidades a menos do que a quantidade de vértices da árvore em questão, da árvore que está associada a ele.
Esse é um ponto muito importante. Então, de cara, eu já sei quais são os vértices da árvore. Porque basta olhar o meu código prof e eu sei quais são os elementos que estão presentes no código prof, eu sei o tamanho do código prof, eu sei quais são os vértices da árvore. Tá? Então, nesse caso, eu consigo fazer esses casamentos. Ou seja, já que eu tenho o conhecimento dos vértices da árvore, o que eu preciso saber é que vértices vão ser ligados com quem. E aqui nesse processo, o que eu estou fazendo é exatamente isso. Eu estou identificando quais vértices são adjacentes. E a identificação de quais vértices são adjacentes é baseada sempre no vértice SI, que vai ser o vértice de menor rótulo no conjunto S, tá? E o elemento mais à esquerda do meu código prof. Quando eu pego esses dois elementos, eu estabeleço uma relação entre eles, ou seja, eu crio uma aresta unindo esses elementos. Tá? Depois, eu removo o elemento que eu selecionei do conjunto S e eu removo o elemento que eu selecionei do conjunto P. Nota que no conjunto P eu removo o elemento que está mais à esquerda. Do conjunto S eu removo o elemento de menor índice. Depois, o que eu faço? Seleciono o menor elemento do conjunto S, o elemento mais à esquerda do código prof, tá certo? E defino uma aresta. Pessoal, isso vai ocorrer, tá? Várias vezes. Só que nós vamos observar o seguinte, ó. Observe que no código prof vamos ter vértices que vão aparecer inúmeras vezes, né? Por exemplo, nesse código prof, o vértice 4 apareceu, tá? 3 vezes. O vértice 5 apareceu 2 vezes, o vértice 2 apareceu 2 vezes, tá certo? Então, o que nós vamos fazer é, vamos ficar selecionando esses vértices, vamos supor o vértice 4, vértice 5 e assim por diante, e vamos verificar o seguinte. Quando eu remover esse vértice, um vértice, por exemplo, o vértice 4, que está aparecendo 3 vezes, após a remoção, esse vértice ele não aparece mais no código prof. Se esse vértice não aparecer no código prof, nós pegamos esse vértice e adicionamos ao conjunto S. Essa é a única restrição que fazemos, tá, pessoal? Então, vamos selecionando sempre o menor elemento do conjunto S, o elemento mais à esquerda do conjunto P, criamos arestas. Quando nós temos a situação onde, após a seleção do vértice, do elemento do código prof, esse elemento não aparecer mais no código prof, então nós removemos ele do código prof e colocamos no conjunto S. Pessoal, o processo ele para quando todo o código prof ele for processado. E quando isso acontecer, nós vamos notar que no conjunto S vão existir apenas 2 vértices. E aí nós vamos pegar esses 2 vértices e vamos uni-los. Ou seja, vamos criar uma aresta que vai os unir. Então vamos lá. Por exemplo, aqui, né? Nós temos então esses vértices, ok? E aí nós vamos fazer o seguinte processo. Nós vamos, então, imagina só que não existam as arestas, tá? Não existem as arestas, porém os vértices eles existem, somente os vértices. Porque esses vértices aqui eu já sei que eles existem, porque eu sei qual é o tamanho do meu código prof. Meu código prof, o que está sendo analisado aqui, ele possui tamanho 7, ou seja, a minha árvore ela possui 9 vértices. Mas eu coloquei esses vértices nessa posição para que a gente consiga identificar facilmente a árvore original que foi utilizada para a extração do código prof. Nota que esse código prof que nós temos aqui, ele foi obtido a partir dessa árvore, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é já deixar a árvore pronta e eu vou só marcar as arestas que vão sendo criadas. Porém, nota que inicialmente a única coisa que eu tenho é o código
e juntamente com as informações dos vértices, mas eu não tenho as arestas, tá certo? Então, à medida que eu for criando as arestas, eu vou marcando a aresta, para que vocês consigam ver claramente, tá, a árvore sendo montada. Então, o que nós fazemos é sempre assim, ó. Do código Pruff, nós pegamos o elemento mais à esquerda, ou seja, vértice 4, tá? Do conjunto S, nota que o conjunto S ele possui todos os vértices da árvore que não aparecem no código Pruff. Ou seja, nota que são os vértices 1, 3, 6, 7 e 8 e 9, né? Então, nós vamos, do conjunto S, pegar o elemento de menor índice, nesse caso, o vértice 1, e a partir daí, a partir desses dois elementos, nós geramos a primeira aresta. Olha só. E aí, nós eliminamos esse vértice, nós eliminamos esse vértice. Aí eu faço processamento novamente. Qual é o elemento mais à esquerda no código Pruff? Vértice 4. Qual é o elemento de menor índice no conjunto S? Vértice 3. Gero aresta 3, 4. Elimino vértice 3, elimino vértice 4. Faço o mesmo processo. Elemento mais à esquerda no código Pruff, vértice 5. Menor elemento no conjunto S, vértice 6. Crio, então, a aresta 5, 6. Elimino os dois. Agora, então, eu pego o elemento mais à esquerda do conjunto P, vai ser o vértice 2. O elemento de menor índice no conjunto S vai ser o vértice 7. Crio a aresta 2, 7. Nota a árvore sendo montada. Tá? Elimino os elementos que nós analisamos. Pego o elemento mais à esquerda do código Pruff. O elemento, então, de menor índice no conjunto S. E gero aresta 2, 8. Certo? Agora, vamos observar o seguinte. Ó. Quando eliminei o vértice 2, tá? Eu notei que o vértice 2 não iria mais aparecer no código Pruff. Era a última ocorrência dele. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu peguei esse vértice 2 e coloquei ao conjunto S. Ou seja, nota que eu eliminei o vértice 8, porque eu já analisei, e coloquei o vértice 2 para o conjunto S. E repito o processo, normalmente. Pego o vértice 4, pego o vértice 2, crio a aresta 2, 4. Notem que quando eliminar o vértice 4 aqui, vai ser a última vez que ele vai aparecer no código Pruff, então agora ele vai ser incorporado ao conjunto S. Agora, então, pego o vértice 5, tá? Pego o vértice 4, crio a aresta 4, 5. Vértice 5, tá? É a última ocorrência dele no código Pruff. Coloco no conjunto S. O código Pruff foi totalmente processado, sobraram dois elementos. Esses dois últimos elementos, eles vão corresponder à última aresta que está faltando na nossa árvore. Olha. É interessante, né, a gente notar a maneira como ocorre, né, esse processamento. Nota que aqui o que eu tenho, tá, inicialmente, se a gente for analisar, né, a nossa árvore, tá, basicamente são as folhas da árvore que estão aqui. Então eu estou pegando esses elementos que vão corresponder aos vértices internos da árvore e estou, então, linkando com as folhas. Tá? Esse é o processo que nós estamos fazendo. Só que, óbvio, né?
vai chegar a um certo ponto que aquele vértice interno, ele já não é mais vértice interno porque ele se tornou vértice folha em algum momento. E aí ele vai ter que ser linkado com algum outro vértice. E um ponto muito importante é que esse código prof ele está associado a esta árvore. Isso significa o seguinte, que se de repente eu pegar elementos desse código prof e mudar de lugar, eu vou ter uma árvore diferente. Tá? Mas nota que essas árvores elas vão ter algumas características, como por exemplo, os vértices das árvores vão ter os mesmos graus. Porque eu não estou mudando o grau dos vértices. Nota que o vértice 4, como ele aparece 3 vezes no código prof, significa que ele possui grau 4. O vértice 5, como ele aparece 2 vezes no código prof, significa que ele possui grau 3. Então, se eu permuto vértices de lugar, eu não estou mudando o grau dos vértices. Eu estou mudando a maneira como esses vértices eles são ligados na árvore. Por exemplo, aqui. Eu fiz uma permutação, olha só. Eu tenho aqui ó, o 4 aparecendo 3 vezes, o 5 aparecendo 2 vezes, o 2 aparecendo 2 vezes. Aqui nesse código prof, eu fiz uma permutação dos vértices, mas o vértice 4 aparece 3 vezes, o vértice 2 aparece 2 vezes, o vértice 5 aparece 2 vezes. Vamos então recuperar a árvore associada a ele. Notem que essa é a árvore, tá? Original, né? Observe que eu mantive os vértices na mesma posição que nós tínhamos anteriormente. Só que, se nós olharmos no processo, nós vamos notar que a maneira como os vértices são ligados é bem diferente. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o nosso código prof. Vamos agora um pouquinho mais rápido. Né? E aqui o nossos vértices folha. Então, eu vou pegar o vértice 2 com o vértice 1. Vou criar uma aresta, tá certo? Vou remover esses vértices. Vou pegar o vértice 4 com o vértice 3. Vou criar uma aresta. Vou remover esses vértices. Vou pegar o vértice 5 com o vértice 6. Tá certo? Depois eu vou pegar o vértice 4 com o vértice 7. Depois o vértice 2 com o vértice 8. Como o 2 aparece pela última vez agora, né, no código prof, então ele vai ser colocado então, no conjunto S. Agora eu vou pegar o vértice 4 com o vértice 2. Vou remover o vértice 4, vou remover o vértice 2. Como o 4 apareceu pela última vez aqui no código prof, ele vai para o conjunto S. Agora eu pego o vértice 4 com o vértice 5. Removi o vértice 5. Coloquei para o conjunto S. Agora eu tenho minha última aresta. Tá? Observem que o vértice 4 continua com grau 4. O vértice 2 continua com grau 3. Olha só. Vértice 2 com grau 3, o vértice 4 com grau 4. Só que a maneira como os vértices estão conectados é diferente. Por exemplo, aqui, né? O vértice 4 é adjacente ao vértice 7. E aqui o vértice 4 não é adjacente ao vértice 7. Tá certo? Isso ocorreu pela permutação desses vértices. Tá ok? E aí nós podemos notar o seguinte, né? Que se nós tivermos um código prof, tá? Que está associado a uma árvore, e como sabemos que cada vértice vai aparecer o grau do vértice menos uma vez, uma unidade no código prof, a gente poderia então considerar que se nós tivermos então um conjunto de vértices e esse conjunto de vértices possuir graus específicos e estiver associado a uma árvore, por exemplo, se nós pegarmos esses vértices e permutarmos o código prof associado a essa árvore, os elementos do código prof associado a essa árvore, nós vamos ter árvores diferentes.
Então, eu posso ter uma série de árvores diferentes, tá? Mantendo o grau dos vértices da árvore. Aqui a gente consegue observar claramente isso, porque nós temos o seguinte, ó, o vértice 4 ainda possuindo o grau 4, o vértice 2 ainda possuindo o grau 3, o vértice 5 ainda possuindo o grau 3. Porém, eu tenho árvores diferentes. Então, se eu tivesse vértices, se eu tivesse graus associados a esses vértices, tá? Quantas árvores eu poderia gerar? Pessoal, como eu sei exatamente a quantidade de vezes que cada vértice vai aparecer no código Pruffer, e como eu sei que cada permutação dos elementos do código Pruffer vão gerar árvores diferentes, eu consigo facilmente calcular, tá, a quantidade de árvores que eu consigo gerar, dado uma sequência de graus, onde cada elemento dessa sequência está associado a um vértice em particular, onde essa sequência está associada a uma árvore. Por exemplo, aqui, esse código Pruffer, tá, é uma sequência, tá, onde a ocorrência do vértice 2 diz que o vértice 2 tem um dado grau. A ocorrência do vértice 4 diz que o vértice 4 tem um dado grau, tá certo? Onde essa sequência ela está associada a uma árvore. E eu sei que se eu permutar esses elementos, eu vou ter árvores diferentes. Então, se eu quero, por exemplo, dado uma sequência de graus, saber a quantidade de árvores que eu consigo formar, basta eu fazer o seguinte. Primeiro, quantos elementos eu vou ter que permutar? A quantidade de elementos vai ser definida pelo tamanho do teu código Pruffer que tu consegue montar. No caso, se a tua árvore tem n vértices, o tamanho vai ser n-2. Então, nós já temos nosso resultado n-2 fatorial. A questão é, nesse código Pruffer, eu sei que vão existir vários elementos repetidos. Tá? Aí nós temos permutação onde os elementos não são distintos entre si, existem elementos repetidos. E a gente sabe que no caso de permutações dessa situação, o que a gente tem que fazer? Nós temos que considerar todos os elementos da sequência e nós temos que pegar esses elementos e dividir por um fatorial, que estaria associado à quantidade de vezes que um determinado elemento aparece. Né? Por exemplo, se eu tenho o 2 aparecendo 3 vezes, eu tenho que dividir esse fatorial, nesse caso n-2 fatorial, né, por 3 fatorial, porque o 2 aparece 3 vezes. Se eu tiver, por exemplo, 5 aparecendo 4 vezes, eu sei que eu já vou ter que dividir, tá, a minha expressão no caso 5 aparecendo 3 vezes, né, por 3 fatorial. Se 5 aparecesse 4 vezes, eu teria que dividir por 4 fatorial. Perfeito? Então, o que eu vou ter como resultado seria n-2 fatorial, que seria o tamanho da minha sequência, e eu sei que cada vértice vai aparecer uma quantidade de vezes que vai ser o grau do vértice menos uma unidade. Então, eu vou pegar todos os vértices e eu vou dividir n-2 fatorial pelo grau do vértice menos uma unidade. Nota que os vértices folha possuem grau 1. Então, essa expressão vai ser 1 menos 1, que vai dar 0 fatorial. Ou seja, ele não vai contribuir absolutamente nada para o nosso resultado. Tá? Então, nesse caso dessa árvore em particular, quantas árvores eu consigo montar com esses vértices? Meu código Pruffer possui, então, tamanho 7. Então, eu tenho 7 fatorial dividido. Aí eu vou pegar cada um dos vértices, vou pegar o grau de cada um dos vértices e vou subtrair de uma unidade e calcular o fatorial. Pessoal, eu já sei que o vértice folha vai ter grau 1. E aí, quando eu subtrair 1 de uma unidade, vai dar 0. Vai dar 0 fatorial. Perfeito? Então, eu vou desconsiderar já de cara os vértices folha. Eu vou considerar somente os vértices internos, que vão ser esses aqui. Ó, que, por sinal, são os vértices que fazem parte do código Pruffer. Então, a quantidade de árvores que eu consigo gerar com esses vértices vai ser igual a quanto? 7 fatorial dividido por 2 fatorial associado ao vértice 2, porque ele aparece duas vezes no código Pruffer. 2 fatorial associado ao vértice 5
e 3 fatorial associado ao vértice 4. Certo? Então, seria basicamente pegar esse código e permutar os seus vértices. Porque esse código vai estar associado diretamente aos vértices e vai estar associado diretamente ao grau de cada um dos vértices. Então, nota que os vértices folha eles estão aparecendo aqui nesse resultado, porque o vértice 7, que é vértice folha, aparece quantas vezes aqui? 0 vezes. Então, eu tenho 0 fatorial, que vai dar 1. O vértice 8 também aparece 0 vezes o código prova. Então, eu divido por 0 fatorial, que vai dar 1. Então, os vértices de folha já estão representados aqui, mas a gente não precisa defini-los explicitamente. É óbvio que nessa expressão mais geral, nós não sabemos que vértice é o vértice folha. Por isso que nós estamos considerando esse produtório, tá? E levando em consideração todos os vértices da árvore. Porque alguns deles vamos ter vértice folha, e aí vamos ter o grau desse vértice como sendo 1 menos uma unidade, que vai dar 0 fatorial. Perfeito? Então, para aquela nossa árvore, né, como nós já vimos anteriormente, nós temos essa árvore, nós temos essa sequência de graus, tá? E aí a quantidade de árvores que nós podemos gerar, então, com esses vértices, vai ser igual a 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Ou seja, 4 menos 1, 3, 3 fatorial. 3 menos 1, 2, 2 fatorial. 3 menos 1, 2, 2 fatorial. E aqui vai dar 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, e cada um desses vértices, desses valores aqui, vão estar associados às vértices folhas, e eles vão aparecer nessa expressão todos como sendo 0 fatorial no denominador. Certo? Nós podemos, por exemplo, de forma similar a grafos, né, termos árvores de espalhamento para dígrafos. Só que essas árvores são chamadas de árvores orientadas de um dígrafo. Tá? Então, essas árvores de espalhamento, elas vão ser árvores onde nós vamos levar em consideração os arcos, tá? Ou seja, a orientação de cada uma das arestas, de cada um dos arcos do dígrafo. Tá? Então, não sei se vocês se lembram das árvores enraizadas, né? Onde nós tínhamos uma raiz e nós tínhamos arcos. Nós vamos ter também essa noção aqui em árvore de espalhamento. Ok? Então, uma árvore, tá, T, ela é chamada de árvore de espalhamento orientada de um dígrafo se o grafo subjacente, tá, for uma árvore de espalhamento subjacente do dígrafo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se eu tenho uma árvore de espalhamento, tá, de um dígrafo, então, se eu eliminar a orientação dos arcos, eu tenho que ter, ou seja, considerar o grafo, né? Eu tenho que ter também uma árvore no grafo subjacente. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Nós temos também algumas outras informações importantes, que seria o seguinte, ó. Essas árvores, elas podem ser árvores de espalhamento de entrada ou árvore de espalhamento de saída. Tá? E elas são denotadas da seguinte forma. Uma árvore de espalhamento de entrada ela é denotada por T menos e S, onde esse S é um vértice, tá? E esse vértice é um vértice sumidouro. Ou seja, esse vértice sumidouro significa que ele não possui arcos partindo dele. Tá? No caso de uma árvore de espalhamento de saída, ela é denotada por T mais S, onde o vértice S é um vértice fonte. Ou seja, o grau de entrada desse vértice é igual a 0.
Então, nesse caso, nós podemos imaginar que aquelas nossas árvores que possuem raízes, elas correspondem, então, a árvores de espalhamento de saída. Porque as raízes, elas são vértices, tá? Que elas não possuem arcos chegando a esses vértices. Ou seja, o grau de entrada, tá, desses vértices é igual a zero. Então, esses vértices que são raízes, eles correspondem a vértices fonte, tá certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos bem interessantes. Por exemplo, ah, aqui nós temos um dígrafo, e notem que aqui nós temos, olha só, um vértice R, onde esse vértice é um vértice sumidouro. Ou seja, nesse caso em particular, esse vértice R, ele possui grau de saída igual a zero. Notem que aqui nessa árvore, em C, nós temos um vértice fonte. Nós temos apenas um vértice fonte. E esse vértice aqui, ele é um vértice raiz. Então, aqui nós temos uma árvore orientada de saída. Tá? Aqui, nós não temos nenhum nem outro, né? Então, nós temos aqui, ó, vértice fonte, vértice fonte, vértice sumidouro, vértice sumidouro. No caso dessa árvore aqui, nós temos ou um vértice sumidouro ou um vértice fonte, tá? Mas não dois, tá certo? Então, nessa tua árvore de espalhamento de entrada e na árvore de espalhamento de saída, é importante que a gente tenha essa noção de que nós temos que ter ou um vértice fonte ou um vértice sumidouro, mas não dois ou três, tá certo? Então aqui nós não temos nenhum nem outro. Lembrando sempre que as árvores de espalhamento de entrada nós temos vértices sumidouros. As de saída nós temos vértices fonte, tá? Essa é apenas um detalhe bem importante para nós. Nós podemos calcular a quantidade de árvores de espalhamento de saída dado um determinado dígrafo. Pessoal, utilizando um teorema muito parecido com o que nós utilizamos para calcular a quantidade de árvores de espalhamento de um grafo. Ok? Muito parecido. A única coisa é que agora nós temos um dígrafo. Tá? Então, nesse caso, nós temos, por exemplo, um dígrafo simples. Ok? Nós temos, então, uma matriz de adjacência. Tá? Nota que nessa matriz de adjacência nós vamos ter uma entrada igual a 1 se entre uma linha e uma coluna em particular, se existir um arco reassociado aos vértices da linha e coluna, tá? E zero caso contrário. Ou seja, nós temos uma matriz de adjacência de um dígrafo normal. E vamos ter também uma matriz de graus. Agora, essa matriz de graus, se nós estamos calculando uma árvore de espalhamento de saída, essa matriz de graus ela vai ter o seguinte, ó. Na diagonal principal, nós vamos ter o grau de entrada de cada um dos vértices. Tá? E para os outros vértices fora da diagonal principal, nós vamos ter o valor igual a zero. Tá ok? Então, nós temos nessa tua matriz de graus, tá? Nós temos então graus de entrada, e esse grau de entrada eles vão ser utilizados então para calcular a quantidade de árvores de espalhamento de saída. Ok? Então, nós vamos ter essa informação e nós vamos ter que escolher então um vértice V, onde esse vértice V ele vai corresponder à raiz então dessas nossas árvores de espalhamento de saída.
E o Q de I, ele vai então vai corresponder ao cofator relativo ao elemento Q e I, que por sinal está associado à nossa raiz, a raiz desejada. E aí nós vamos ter, de forma similar ao que nós tínhamos anteriormente, no cálculo, no teorema da árvore matriz, uma matriz Q, onde essa matriz Q vai ser a subtração das matrizes M menos L, ou seja, a matriz de graus, menos a matriz de adjacência. Então, se eu tenho, por exemplo, este grafo, então vamos lá, né? Vamos calcular uma matriz de adjacência, e aí nós vamos ver o seguinte, ó. Cada linha e coluna está associada, então, a um dos vértices. Então, eu tenho os vértices 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí nós vamos observar o seguinte, ó. Vamos ver. Existe arco entre os vértices 1 e 2, de 1 para 2, né? Então eu tenho uma entrada igual a 1. Existe um arco dos vértices 1 para 3, ó. Uma outra entrada igual a 1. Mas não existe arco do vértice de 1 para 4 ou de 1 para 1. Tá certo? Nota que aqui igual a 1 significa que existe um arco dos vértices de 2 para 3. Né? Aqui igual a 1 significa que existe um arco do vértice 3 para 1, que é esse aqui. Aqui 1, existe um arco dos vértices de 3 para 2. 1, existe um arco dos vértices 3 para o vértice 4. Certo? Então nós temos essa tua matriz de adjacência. Agora nós temos, então, uma matriz de grau. Vamos dar uma olhadinha, então, no grau dos vértices, né? Então, vamos dar uma olhada, por exemplo, no grau do vértice 1. Quantos arcos chegam ao vértice 1? Tá? Nós temos 2 arcos que chegam ao vértice 1. Então, o grau de entrada do vértice 1 ele é 2. Quantos arcos chegam ao vértice 2? 2. O grau de entrada do vértice 2 vai ser 2. Quantos arcos chegam ao vértice 3? Vai ser 3. Quantos arcos chegam ao vértice 4? Vai ser apenas 1. Ou seja, o grau de entrada do vértice 4 vai ser 1. Então, essa aqui é a matriz de graus. Ou seja, se eu quero calcular árvores orientadas de saída, eu tenho que ter graus, os graus de entrada dos vértices. Tá? Agora, o que eu faço? Eu pego, então, a matriz M e subtraio da matriz L. Agora eu tenho a matriz Q. Perfeito? E agora, baseado nesses vértices, eu defino, por exemplo, a quantidade de árvores de espalhamento olhando para um vértice em particular. Por exemplo, qual dos vértices eu vou querer que seja o vértice raiz? Então, de acordo com o vértice que eu quero que seja o vértice raiz dessas minhas árvores de espalhamento de saída, eu vou ter uma quantidade diferente. Tá? Por exemplo, aqui, né? Se eu quero que o vértice V1 ele seja o vértice raiz, então eu vou ter que fazer o seguinte, dada essa matriz Q, eu vou ter que calcular então o cofator, tá? Eliminando essa linha e essa coluna e essa linha. Ou seja, quando eu elimino essa coluna e essa linha, ou seja, quando eu calculo esse cofator, tá? Eu tenho então as árvores enraizadas tendo como raiz o vértice 1. Se de repente eu calculasse o cofator relativo a este elemento, ou seja, eliminando essa linha e essa coluna, eu teria então as árvores enraizadas tendo como raiz o vértice 2. E assim por diante. Então, nesse caso aqui, se eu calculo o cofator relativo ao elemento Q1, então minhas árvores enraizadas
no vértice 1. Ou seja, todas as árvores vão ter como raiz o vértice 1. Nesse caso em particular, nós vimos que essa quantidade vai ser igual a 3. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Eu tenho esse meu dígrafo, tá? Agora, eu estou considerando todas as árvores enraizadas tendo raiz do vértice 1. Pessoal, são essas 3 árvores, tá? Que são enraizadas tendo a raiz do vértice 1. São as únicas 3. Se eu quisesse que a raiz fosse o vértice 3, então o cofator que eu teria que calcular seria relativo a este elemento. Ou seja, eu eliminaria essa coluna e essa linha e calcularia o determinante, tá, dessa submatriz. Aí eu teria as árvores enraizadas, tá, no vértice 3. Ok? Nota que o que eu apresentei para vocês é referente às árvores de espalhamento de saída. Nós poderíamos ter, por exemplo, as árvores de espalhamento de entrada. E nesse caso, eu estaria considerando não vértices fonte, mas estaria considerando vértices sumidouros. E eu tenho também um teorema associado a eles. Nesse caso, a única coisa que muda, tá, é o seguinte: nós estávamos considerando, por exemplo, matriz de grau de entrada, no caso anterior, né, onde essa matriz de grau de entrada nós tínhamos o grau de entrada de cada vértice. Se eu quisesse, então, calcular a quantidade de árvores de espalhamento de entrada, essa matriz, tá, que antes era de entrada, ela vai ser uma matriz de graus de saída. E nessa matriz de graus de saída, eu vou ter na diagonal principal, não o grau de entrada dos vértices, mas o grau de saída dos vértices. Então, é isso que muda, tá? Observem que nós temos a mesma definição de dígrafos, nós temos a nossa matriz de adjacência dos dígrafos, mas o que muda é aquela matriz que nós utilizamos, então, como matriz de graus, onde antes nós tínhamos uma matriz de graus de entrada, agora nós temos uma matriz de graus de saída. Essa é a mudança, tá certo? O processo é exatamente o mesmo. Ok, pessoal? Então, ficamos por hoje por aqui.